Por conta de questões que são, né, insisto, sociais e históricas, e não necessariamente genéticas, né, a socialização masculina, ela tende a colocar, né, mais holofotes em algumas coisas do que em outras. Ainda que inconscientemente, muitas vezes, os pais, as pessoas que criam as crianças, vão convidar homens a terem uma espécie de desempenho em determinados esportes maior. E ter menos horas, digamos assim, de ensinar, por exemplo, práticas de cuidado. Mesmo sem perceber, a gente vai supondo que meninas têm algo, digamos, mais natural para o cuidado. Brincar de casinha, brincar de boneca, cuidar do outro. E os homens têm que fazer outras coisas, né? E, principalmente, não reparar, não ter uma percepção sobre si, sobre os próprios sentimentos, sobre as próprias falhas. A ideia de falho, de sensibilidade, ela salvo algumas exceções, como por exemplo chorar quando seu time de futebol perde, ela em geral não é muito permitida para as pessoas que são socializadas como homens. Isso gera uma espécie de déficit de reconhecimento de si, né? Reconhecimento das suas próprias fraquezas, dos seus próprios sentimentos e, sobretudo, da sua própria saúde. Eu sou o Thiago Cor, pai da Yara, pai da Nalu, idealizador do projeto Homem Paterno e coordenador do projeto Meninos, Sonhando os Homens do Futuro, e convido hoje Viviana Santiago, uma das principais referências quando o assunto é gênero, raça e diversidade, e estamos indo tomar um chá no Nouzin para conversar sobre meninos. Quem são esses meninos? Homens do futuro, pais do futuro. Oi, Vivi! Tudo bom? Que bom! Muito bom. Nossa, muito incrível. Tava com saudade de você. Também. Vamos conversar, né? Muita coisa boa pra falar. Afinal de contas, né? Quem são esses meninos de hoje? Homens do futuro, pais do futuro. E eu, enquanto menino, me faltaram referências. Acho que principalmente do que seria ser um homem, né? E comportamentos que eu acho que hoje, né? Elaborando, que fugisse, né, do que está posto, né, desse menino violento, estereótipo. Que tem que performar essa força, que tem que ser o garanhão. Todo mundo quer pertencer, né? Ninguém quer estar à parte de um grupo, né? Para algumas pessoas eu acho que vai ser mais difícil, mas lembro muito de ter visto isso na minha família, também com os meus primos e com os meninos da vizinhança, dizendo para esse menino, olha, fala grosso, né? Não anda desse jeito. Muda esse jeito de andar, porque tinha uma coisa errada com aquele menino. Eu lembro, né, de um primo que o meu tio, ele fazia assim, coisas que hoje eu olho, eu acho tão perversas, assim, olha, tem um muro bem alto, vou colocar ele lá em cima, pula desse muro, porque eu acho que ele estava querendo que o menino entrasse numa performance de masculinidade, aquelas extremas, sabe? Tipo, é o menino que não tem medo de nada, e o menino que fala muito palavrão, e claro, a questão da sexualidade, eu ia falar empurrar para as meninas, assim. Eu acho que tem uns 3 momentos que eu lembro nitidamente de falarem pro meu pai, e aí, vamos levar esse menino pro puteiro? Quando? E é muito interessante a gente pensar, né? Porque se fosse ao contrário... eu não me lembro, assim, nós temos mais ou menos a mesma idade, eu não lembro de ninguém chegar lá na casa do meu pai dizendo assim, que essas 3 meninas ainda são virgens? Não, vamos ali descabaçar essas meninas. Com essa pessoa, né? Levar um homem experiente. Eu não lembro, vamos lá, ficar um homem aí que possa dar uns pega nessas meninas. Exato. Não lembro, é uma questão de gênero, assim, muito forte, né? De que tem e se espera. Começa muito cedo, eu acho, desde muito cedo, essa coisa de... E as namoradinhas. E é muito interessante, né? Porque é uma coisa tão performática, porque namoradinhas... Né? Quantas namoradinhas você tem que se pergunta para os meninos se o menino já beijou, se o menino já fez isso, toda uma pressão em torno disso, mas ao mesmo tempo com as meninas é tudo muito da contenção, né? De você não pode, você não deve, você não tem que fazer. E para mim essa é uma questão super complexa, porque é alguém que está sendo educado para fazer uma coisa, para poder ser.
olha, você tem que fazer isso para ser menino, para ser homem. E tem uma aqui que não pode fazer para não ser. Você não pode fazer para você não ser safada, você não ser, né, dada. Então, eu digo assim, que para mim isso expressa muito bem a cultura do estupro, né? Porque não tem um caminho aqui de diálogo, de partilha. Tem um caminho de que alguém que está sendo educada para fecha essas pernas, menina, essa saia tá muito curta, todo um controle. E esse aqui, tipo assim, você tem que fazer, né? E não é irreal nem invenção quando a gente revisita também essas memórias, né? Das primeiras coisas que fizemos. O quanto as meninas, muitas vezes só quando mulheres adultas, elas vão se dando conta de que foram processos violentos, de que aquele beijo não era o beijo que eu queria, né, de que aquela transa não era a transa que eu queria. Mas tem um menino ali sempre forçando a barra, tentando, como tu diz, né, usar de ardis, estratégias, porque tem uma cultura aí que coloca, empurra ele para esse lugar, né, e que a gente tem que chamar as coisas pelo nome. É uma cultura do estupro, né, uma cultura que vai te empurrar para fazer coisas sabendo que a outra pessoa não quer. Não tem outro nome para isso, né? Sim. Quando eu olho para os homens, para os próprios pais que compõem a rede de apoio do Projeto Homem Paterno, os próprios relatos, né? E da falta de repertório para lidar com as meninas. Mas aí é muito curioso, porque quando eu pergunto para os pais de meninos, eu vejo também uma falta de repertório para lidar com seus próprios filhos meninos. Principalmente dentro de um mundo hoje em dia que cobra dos homens, que cobra desses meninos novo comportamento, mas um comportamento mais equitativo, mais justo, né? Enfim, menos preconceituoso. E esses pais caindo também nesse lugar de, e agora? Né? Como que eu faço? Porque eu olho pro meu pai, é uma referência que já está, né, pelo menos uma parte dessa referência já não cabe mais. Eu olho pro lado, também não vejo também referências. Como criar esses meninos, né, sem referências positivas, né? E muito dentro daquela perspectiva que se eu não enxergo, eu não consigo ser o que eu não vejo. É sempre preciso dizer assim que numa sociedade a gente consegue ver vários momentos históricos vivendo ao mesmo tempo. Né? E existe ainda uma permanência muito forte dessa ultravalorização do que ter um filho menino representa, né? Dessa masculinidade, né? Porque não é uma coisa do passado essa ideia de que é uma sociedade patriarcal, que tem um homem no centro, na medida de todas as coisas. E eu sempre gosto de dizer que uma prova disso são as plaquinhas de maternidade. Né? Você vê plaquinhas assim, as plaquinhas das meninas é a princesinha do papai, é a fofinha. As plaquinhas dos meninos, elas vão desde Keep Calm is a Boy. É muito interessante isso, né? Dizer assim, olha, é um menino, calma, não precisa ter... Pode acalmar que é um menino. Então tem um lugar, assim, de hoje ainda, de ter um valor muito grande em ter um filho menino. Porque os homens são lidos como mais importantes do que as mulheres. E o menino é um homem no começo da vida dele, assim como a menina é uma mulher no começo da sua vida. Porque eu sempre acho muito importante a gente dizer isso, né? Que tem um questionamento muito grande, mas também tem uma galera que está vivendo como se nada disso estivesse acontecendo. E pelo contrário, né? Está querendo resgatar, né? Um movimento de resgate mesmo, né? Do passado, né? Uma certa meio que nostalgia, né? Do controle, do poder corretor. E pessoas assim que têm filhos pequenininhos, pessoas que tiveram acesso a uma série de informações e que continuam dizendo que o menino é o homem da casa, que porque teve um processo de separação, agora você ficou no lugar do seu pai. Aí você vai ver quem é que ficou no lugar do pai, é uma pessoa que tem 3 anos de idade. Sim. E eu digo, olha que coisa mais do século retrasado, né? Você colocar uma criança nesse lugar. E por que não a menina? Né? Por que essa menina não é a pessoa responsável pela casa? É impressionante, você vai numa loja de roupas, realmente só existem 2 cores, é rosa e azul. Exato. Ela não só é uma cor para meninas, como ela não pode ser de meninos, porque a informação completa é essa, né? Olha, meninos não podem usar rosa, meninos só devem usar azul. Ainda tem tanta coisa. Sim. Esse brinquedo aqui é brinquedo de menina. Esse brinquedo aqui é brinquedo de menino. É quando tu vai olhar os brinquedos, o que é que eles estimulam nos meninos? Eles estimulam as coisas que foram estimuladas nos nossos pais, nos nossos avós. Os meninos, eles estão ali para desenvolver um pensamento lógico, matemático, para desenvolver a força,
para desenvolver o físico, né? E para atitudes extremas, né? Sempre desafios extremos. Sim. E as meninas para beleza, para o detalhe, para o cuidado, né? A gente está em 2024, isso não devia mais estar acontecendo. A gente já devia ter uma lógica na sociedade de que todas as coisas são para todas as pessoas. Mas eu acho que o ponto principal é que ainda se pede muito dos meninos hoje a construção e o engajamento numa masculinidade extrema, né? Fortemente associada com violência, fortemente associada com desrespeito, fortemente associada com brutalidade. Sim. Né? E isso produz sofrimento nos meninos que aderem a isso, porque ninguém é feliz, né, sendo aquilo que não consegue respeitar o outro, mas produz ainda mais quando você é um menino que não adere a esse processo, porque você vai ser desafiado na sua família, na sua escola, não tem um lugar de conforto, né? Da mesma forma que, do ponto de vista social, no discurso masculinista, visa-se uma espécie de restauração dessa virilidade perdida que nunca existiu, do ponto de vista individual, boa parte dos sofrimentos em homens advém de uma busca por uma espécie de ideal, né, que a gente chama em psicanálise de um ideal do eu, de masculinidade, que é inalcançável. É que, na verdade, ninguém tem, ou ninguém teve, mas essa ilusão cobra, né, um preço caro e tem efeitos nefastos, inclusive, para outros, notadamente para mulheres, que muitas vezes sofrem violências, né, que, claro, tem uma forte espessura social, né, estrutural, mas é importante sublinhar que essa violência, ela muitas vezes é vivida pelos homens inconscientemente de uma forma reativa. Ou seja, ela não é um elemento, primeiro é uma defesa em relação àquilo que a Susana Muscat, uma psicanalista, chama de um desamparo identitário, ou seja, uma resposta à dificuldade de encontrar uma espécie de paz entre quem se é e quem se desejaria ser, e do ponto de vista da masculinidade isso produz efeitos ainda hoje bastante nefastos. Muito bem, chegamos. Eu já mencionei, vindo para cá, né, sobre o Projeto Meninos, e que a gente está trabalhando junto já faz um tempo. Talvez ele seja aí um grande marco, pelo menos a minha percepção, né, nessa discussão de gênero, inclusive, principalmente dentro de uma perspectiva de escuta. Eles são crianças, são meninos, e aí chega em determinado momento que eles já são cobrados como homens, e a gente viu isso de diversas manifestações, de acordo, inclusive, das manifestações desses meninos. Poderia dividir, talvez, em 3 grupos de meninos, né? Um grupo de meninos, talvez, que nem estejam pensando e questionando, né, esse modus operandi, vamos dizer assim, dessa masculinidade que está posta, né, dominadora, violenta, agressiva. Eles estão só replicando isso, seja por referências sociais, do contexto onde estão inseridas, e do próprio pai, muitas vezes, né, desse contexto familiar. Outro grupo de meninos que estão ali já questionando, muitas vezes, por serem atravessados pelas próprias violências desses outros meninos, né, desses meninos negros, preconceitos de racismo, de homofobia, enfim, de todos os tipos de violências. E uns meninos que estão perdidão. E agora? Porque só me dizem o que não ser. E aí, quando esse menino, de repente, vai olhar na internet, que eles estão ali muitas horas do dia nas redes sociais e só se deparam com o homem tóxico, masculinidade tóxica, só com referências negativas de masculinidades. E aí eu me lembro do Guilherme trazendo o exemplo daquele menino que chegou para a mãe e falou: mãe, será que eu sou um monstro? Ser menino é igual a ser homem? Por eu ser um menino, eu vou me tornar um monstro? Das últimas coisas que eu tenho feito, eu acho que talvez estar nesse projeto é das coisas que tem me dado mais inspiração mesmo, assim, que tu sente assim, esse trabalho é relevante. Quando a gente escuta os meninos, né, e a gente percebe, né, os meninos que estão com muita dúvida sobre como se comportar, né, meninos que querem agir de outra forma, mas estão com muita dificuldade de dizer assim, querendo paquerar às vezes, né? E tipo, será que eu tô sendo demais, tô sendo de menos? Mas também ter aqueles meninos assim que estão nem aí. Não é possível que um menino em 2024, de 12, de 13, de 16 anos, tenha um comportamento que é uma coisa que já era abjeta na década de 40, né? Então, eu sempre penso assim que a gente tem muitos tempos históricos acontecendo e os meninos estão vivendo todos eles, assim, enquanto grupo, né? E que não tem outro caminho para a gente entender o que fazer se a gente não escutar esses meninos. E aí é onde eu acho que é a coisa mais
mais linda, assim, do Projeto Meninos, que é essa grande escuta, porque os meninos estão precisando ser ouvidos, né? E até retomando uma frase sua, né, que os meninos, eles não são pequenos homens. Sim. E para os pais, eu vejo um grande desafio de lidar com isso, né? Como assim, não é mais uma criança, mas é um menino, que é um homem. E eu tenho uma preocupação, às vezes, se algumas famílias não estão se tornando muito aquela coisa de manuais, assim, e aí você não é o pai real, né? Você não é aquele pai presente com esse menino, né? Você não fica aqui, você está tão preocupado com o futuro que você não está com esse menino agora de 5 anos, agora de 11 anos, agora de 12 anos, né? E mais preocupação do que com o que falar, o que é que eu recebo de volta, né? Porque às vezes você fala, uau, hoje ganhei uma estrelinha de melhor diálogo, ganhei um Oscar de melhor diálogo com o meu filho, mas o que foi que teu filho te respondeu? Isso devia informar pra gente, né? Pra gente tentar de outra forma, né? Pra gente buscar outras linguagens, né? Buscar estar perto. Quando um menino diz assim, eu não tenho certeza se meu pai gosta de mim, isso diz tanta coisa pra gente, muito, né? Muito. E como é que a gente faz ele ter certeza? É testando outras linguagens. Teve um relato de um dos meninos que ele disse que ele não se sentia cuidado, que ele tinha atenção, ele sentia que os adultos tinham atenção com eles, mas ele não se sentia cuidado. Que bom, né, que os meninos eles sentem falta de ser cuidado, porque quando eles sentem falta de ser cuidado, eles sabem que o cuidado então era um direito deles, e o cuidado é uma dimensão da vida, né? Leonardo Boff, ele diz assim que tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Então, que bom que os meninos já sabem hoje que o cuidado é um direito deles, né? Porque a maioria dos homens adultos não sabe. É por isso que a gente tem, no Maranhão, é o estado campeão em amputação de pênis, né? Porque falta cuidado, ou simples cuidado de lavar o pinto, né? Então, cuidado, que bom, assim, que chega pela falta, mas pelo menos parece que a gente já está posicionando para que o cuidado também é para os meninos, né? Sem desqualificar ou minimizar ou querer comparar, né, ao sofrimento das meninas, as violências que as meninas e as mulheres sofrem. A gente fala muito sobre isso, né? Não é um em detrimento do outro, né? Mas precisamos falar também dos meninos, justamente porque esses meninos, além de terem um alto custo quando performam essa masculinidade, eles vão acabar reproduzindo essas violências e, no meu entendimento, ouvindo muitos pais, sendo pai, né, conversando, eu acho que uma das principais fontes, vamos dizer assim, das violências cometidas por meninos e por homens é justamente o distanciamento do cuidado. Acho que, se eu não me engano, 8 a cada 10 meninos estima-se que serão pais, né? Então, eles vão ter que lidar com esse cuidado. Qual que é o repertório que eles têm, que eles vão ganhando ao longo da vida, mas também desse autocuidado, né? Desse cuidado, inclusive, coletivo entre os homens. Sim. Que eu acho que é algo que, dentro da roda de meninos, falta. Pelo menos, eu acho que quando chega ali mais na adolescência, né? Aquele cuidado, aquela broderagem, que parece ser um cuidado, sim, mas não é um cuidado legítimo de, cara, tá tudo bem com você? Exato. Por que você tá triste? Como que a gente pode sair dessa junto? Porque não, né? tem essa ideia fundamental de que isso faz parte de você, de que tá tudo bem você colocar isso para fora, de que tem alguém que pode te ouvir. A gente nem costuma perguntar isso, né, aos meninos, né? As conversas com meninos são conversas geralmente muito duras, muito secas, mas ele tá sentindo. Se você não traz esse sentimento que está dentro dessa pessoa, né, que é produzido, mas que também produz coisas dentro da gente, não traz isso para o cotidiano e não ajuda essa pessoa a compreender, a verbalizar, né, a saber, a expressar, você está alijando essa pessoa de uma dimensão dela, né? Então essa pessoa vai ficar aí, né, vivendo com uma porção de coisas dentro de si que não são endereçadas. Que a gente estava falando aqui, né, de caminhos propositivos, mas quando a gente olha para a realidade, existe um grupo muito grande de meninos performando, né? Tanto que tem grupos, né, Red Pill, Incel, que estão capturando muitas vezes esses meninos que, diante de tantas possibilidades, e assim acho que até uma leitura que eu queria ouvir de você, né? Diante de tantas possibilidades de ser, né, muitos ficam perdidos. E quando vem um grupo e fala, não, vem aqui, porque aqui você é forte, aqui você é corajoso, aqui eu te vejo, parece que é um prato cheio, né, para esses grupos e para que esses movimentos se fortaleçam.
e, consequentemente, as violências continuam sendo perpetuadas. Existe um poder e ele é inegável, né, que é conferido ao homem na nossa sociedade. Imagina, tudo que referencia o positivo e o de valor tem a ver com você. Um exemplo muito simples, assim, quando a gente fala assim, eu sou muito homem para manter minha palavra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu sou muito homem. Olha que coisa, eu sou muito homem para manter minha palavra. Muito homem. Né? Agora, quando a gente quer destituir alguém, faz assim, aquela mulherzinha. Né? Então, olha só como é um exemplo dos mais simples, mas que mostram o poder. Essas pessoas, quando elas observam essas discussões que buscam reposicionar essa masculinidade, elas entendem que elas estão perdendo poder. Uhum. E aí, elas tentam se manter nesse poder. E qual é o poder? É o poder de dominar a sociedade, é o poder de dominar a vida e os corpos das mulheres. Eu lembro, há um tempo atrás, de ter acompanhado com o Instituto Anis um caso de um padrasto que violenta uma menina, que era sua enteada, né? E aí ele diz assim, eu bati numa filha que era minha, numa casa que era minha, que eu sustentava com o dinheiro que era meu. Porque a menina tinha colocado um piercing. Ou seja, e ele queria. Eu tenho posse e direito. Eu tenho poder sobre isso, né? E isso é muito sedutor, né? E essas pessoas, elas continuam produzindo essa mensagem que chega para os meninos. Chega para os meninos nos videogames, chega para os meninos nos filmes, nas músicas, nas performances, né? E eu acho que é importante a gente discutir isso, porque esses meninos, ainda enquanto meninos, eles já começam a também exercer esse poder. Sim. Né? Tem um estudo do Instituto Promundo que vai falar sobre violências nas relações de namoro, que vai falar de meninos e meninas na faixa dos 12 anos de idade que já reproduzem aquelas situações de violência doméstica Sim. que homens e mulheres adultas protagonizam. Aos 12 anos, um menino é capaz de dizer, com essa menina você não anda, com esse batom você não sai. Mas de onde é que ele está aprendendo isso? Eu acho que é importante dizer assim, que é uma agenda intencional, que a galera está fazendo de propósito. Sim. Mesmo, né? Dizer para os meninos, olha, querem tirar seu poder. É quase como se estivessem acusando, né, esse movimento por outras masculinidades possíveis, de tentar emascular os homens, né? Tipo assim, eles se sentem emasculados e eles levam isso para os meninos. Estão querendo que você não seja mais homem. Sim, afeminado, né? Tem vários... O que é um homem ser afeminado, né? Exato. Afeminado é você ser muito próximo do que é uma mulher, que é ruim, que é uma coisa ruim, né? A gente perguntou para vários especialistas na pesquisa, né, qual que seria uma coisa que gostariam de falar para os meninos, né, se você tivesse a oportunidade de falar uma coisa, né, e a maior parte deles foi, eu te vejo. E conversando com os meninos, a maior parte deles é, eu quero ser visto. E eu fico pensando, como será que realmente, então, no nosso dia a dia, a gente está enxergando esses meninos, futuros homens e futuros pais? É um sonho que eu tenho, assim, né, de que a gente realmente, a partir de agora, comece a olhar com prioridade também para os meninos, com uma forma de construir um mundo mais equitativo, mais saudável, e eu vejo que isso é uma urgência, sabe? Uma responsabilidade dos pais, mas nossa enquanto sociedade. Né? Então quero te agradecer muito. Obrigada. Foi muito massa, sempre é. E eu acho que é uma coisa da gente colocar no centro o que deve estar no centro, né? Eu acho que os meninos e homens são metade da sociedade e a gente precisa de meninos diferentes para que a gente tenha homens melhores no futuro. E isso não vai se fazer sozinho, eu acho que é tarefa de todo mundo. Que bom que a gente já começou essa conversa. Muito bom, Maria. Muito bom. Obrigada. É um ponto importante, né? Primeiro, fazer uma espécie de reconhecimento que a masculinidade é uma identidade e que a gente, enquanto homens, né, vive isso de uma determinada forma, se beneficia, ainda que de maneira passiva, desse lugar, mas não transformar isso em uma espécie de culpa ou expiação, né? Ai, que vergonha de ser homem. Então, são coisas que não levam isso muito para frente, né? Mas a psicanálise ensina que a culpa é uma forma ruim de lidar com o impasse. Que deve se fazer, de uma maneira geral, é transformar isso numa espécie de responsabilização. Ou seja, como eu vou lidar, qual é a minha responsabilidade nesse lugar que eu ocupo e como posso transformar não só a mim, mas em especial aos outros homens, em uma sociedade que
possibilite, faculte vivências masculinas mais plurais e menos pautadas por ideais de virilidade tão fixos e às vezes meio cafonas.